Lacunas de valor justo ou Fair Value Gap, o famoso aí FVG. Quando a gente está tratando sobre Fair Value Gap ou lacuna de valor justo, é notório e mister a gente entender que lacuna de valor justo é uma variação na entrega de preço, onde um lado da liquidez do mercado é oferecido e tipicamente confirmado com um vazio de liquidez nos tempos de períodos inferiores a ele. No mesmo intervalo de preço, o preço pode realmente abrir para criar um vácuo literal de negociações, postando assim um gap de preço real. Temos algumas informações quando Michael fala essas palavras que a gente precisa interpretar. Quais são? Vamos lá, vamos analisar essas palavras, que essas palavras são as palavras da aula do Michael, né, quando ele dá essa aula. Lacuna de valor justo é uma variação, primeira palavra interessante aqui para a gente pegar. Uma variação na entrega do preço, onde um lado da liquidez do mercado é oferecido e tipicamente confirmado com um vazio de liquidez nos gráficos de períodos de tempo inferiores, ou seja, o que ele está falando? Eu preciso de um amparato em tempos gráficos menores. Eu preciso de algo que apoie esse Fair Value Gap em tempos de gráficos inferiores. Tudo bem? Eu preciso de amparato para esse Fair Value Gap que esteja em patamares inferiores, ou até mesmo no mesmo período de tempo, mas eu preciso de respaldo e preciso de amparato para estar olhando para esse garoto chamado Fair Value Gap. Aí ele continua falando a seguinte informação: o preço pode realmente abrir para criar um vácuo literal de negociação, postando assim um gap de preço real, que é o que? Variação na entrega de preço. A outra questão interessante que a gente pode frisar, deixa eu pegar as palavras do Michael e copiar aqui para vocês. Basicamente é isso aqui, ó. Tá? Deixa eu ver. Lá com o valor justo. Deixa eu tirar um print disso aqui que vai ficar interessante. Deu Shift S. Palavras do Michael aqui para vocês. A definição sobre Fair Value Gap. Lacuna de valor justo é uma variação na entrega do preço, onde um lado da liquidez do mercado é oferecido e tipicamente confirmado com um vazio de liquidez nos gráficos de período de tempo inferiores, no mesmo intervalo de preço. O preço pode realmente abrir para criar um vácuo literal na negociação, postando assim um gap de preço real. Deixa eu mostrar aqui os exemplos para vocês, para que fique nítido na mente de vocês. Um Fair Value Gap basicamente é a variação disso daqui dessa mínima. Então vem a vela 2
surge a vela 3, isso aqui é a primeira visão que a gente tem sobre Fair Valley Gap. Vela 1, vela 2, vela 3, que a gente consegue observar o que aqui sendo trabalhado. A gente consegue observar isso daqui, ó. Reparem que no período de tempo vigente, onde eu estou desenhando essas velas aqui, ó, suponhamos que seja um gráfico de 1 hora, ou enfim, qualquer tempo gráfico, só vocês imaginarem. O que é que está acontecendo nesse pavio aqui, ó? Esse pavio de preço aqui, ele está entregando uma movimentação na liquidez compradora. Ele está entregando uma movimentação no mercado de forma compradora. Ou seja, esse range aqui foi oferecido contratos de compra. Esse range é o final desta vela. A abertura desta vela surge aqui. Basicamente, ela vai até essa máxima aqui. O ideal seria que ela fizesse isso, sem um gap, né? Vamos desenhar ela aqui, sem um gapzinho. O preço fecha aqui, abre aqui e negocia contratos compradores até aqui, ó. Tudo isso aqui é uma movimentação compradora. Então ele começa a entregar contratos vendedores. Cai e entrega contratos vendedores. Quando chega nessa faixa de preço, ele começa a entregar contratos compradores, ou movimentação compradora aqui, ó. E ele entrega até aonde? Entrega até aqui. O que é que a gente observa aqui? É que nesta movimentação de queda, bearish, houve uma movimentação de alta. Houve uma movimentação de alta. E então surge o Fair Valley Gap aqui, ó, que é a diferença da mínima da vela 1 para a máxima da vela 3. Isso aqui seria o popular conhecido como FVG. O popular conhecido como FVG. É isso aqui. Porque aqui não houve uma entrega de preço por parte dos compradores. Então eu tenho um vazio de liquidez aqui formado. Só que o que é geralmente ensinado é que você preste atenção nisso. E não ensinam que você tem que ter um respaldo de um tempo gráfico inferior. Você tem que ter um respaldo de um tempo gráfico inferior para que a gente valide esse Fair Valley Gap. Porque muitas vezes a gente vê um Fair Valley Gap surgindo e esse Fair Valley Gap mantém-se em aberto enquanto a gente estava esperando que ele fizesse essa movimentação, interagisse nele e então caísse. É porque em tempos gráficos menores, o que a gente está vendo aqui como um Fair Valley Gap, na verdade não aconteceu. Por isso Michael fala, nós precisamos de um amparato em tempos gráficos menores para que isso realmente seja confirmado como sendo um Fair Valley Gap. Essa é a primeira situação. A próxima situação é basicamente o quê? É basicamente isso daqui, só que em um vazio nítido de liquidez.
que é onde ocorre o volume balance, que é isso aqui, ó. O preço vem caindo, aqui está o preço de fechamento, aqui está o preço de fechamento. Então o mercado vem e faz isso aqui, ó. Então o mercado vem e faz isso aqui, que seria o quê? O famoso VI, volume imbalance. Aqui, aqui e aqui. Isso aqui é o famoso volume imbalance. O que é que a gente tem que entender aqui? É que aqui também se trata de um vazio de liquidez. Aqui também se trata de um vazio de liquidez. Porém, esse vazio de liquidez agora, a gente entende que ocorre uma lacuna real e nítida aqui. Por quê? O preço de fechamento é aqui, o preço de abertura está sendo abaixo dele. Aqui nós temos um Fair Value Gap, onde o preço de fechamento é aquém do preço de abertura do próximo candle, onde o preço de fechamento é aquém do preço de abertura do próximo candle. É igualitário o fechamento da anterior e a abertura do próximo, o fechamento da anterior e a abertura do próximo. Já neste exemplo aqui, que é quando o Michael fala sobre um verdadeiro vazio de liquidez, ele está tratando de um fechamento aqui e uma abertura um pouco mais abaixo. Então, há um vazio de liquidez aqui, porque é um salto do fechamento de uma para a abertura de outra. É o salto de o fechamento de uma para a abertura de outra vela. Existe um salto nisso, que é o famoso VI. Quando a gente vai para o gráfico e identifica esses VIs aqui acontecendo, esses volume imbalances, geralmente a gente quer marcar isso daqui, ó, que é a mínima da vela 1 e a máxima da vela 3. Porém, a gente tem que entender que é isso aqui, ó. É o fechamento da vela 1 e a abertura da vela 3 que compactua, sendo todo esse vazio de liquidez aqui, ou esse Fair Value Gap, ou essa lacuna de valor justo, deve ser medida desta forma. Vocês acham que não, mas influencia bastante essa forma para essa forma aqui. Então, se eu tenho um VI, um volume imbalance, acontecendo aqui, e aqui eu tenho uma abertura de preço barra fechamento igualitárias, então minha marcação é dessa forma aqui. O VI, eu incluo o VI na minha medição, eu incluo o volume imbalance na minha medição e vou até o período que o mercado entregou um movimento bullish, que foi aqui. Se acontece o inverso disso, aqui eu tenho o meu preço sendo entregue de forma uniforme, onde há o preço de fechamento, ocorre o preço de abertura da próxima vela. Então não houve uma lacuna de valor, não houve aqui um gap de valor justo. Então minha medição é da mínima da vela 1 até a abertura da vela 3. É dessa forma aqui que eu enxergo quando o Michael fala sobre verdadeiros gaps. É onde
abre aí esses precedentes para aparecerem a nomenclatura volume imbalance. São esses volume imbalances aqui. E também tem situações em que o mercado vai entregar aqui de forma totalmente uniforme, ó. Tudo isso aqui é uma movimentação compradora, ó. Tudo isso aqui é uma movimentação compradora, esses dois pavis. Esses dois pavis aqui, ó, é uma movimentação compradora. Então, reparem que entre a vela 1 e a vela 3 não houve um vazio de liquidez. Mas entre a vela 2 e a vela 3 houve um gap. Que o Michael dá o apelido de volume. Opa, desculpem. Acho que eu perdi a tecla errada. Agora foi. Volume imbalance. Esse volume imbalance aqui é uma forma de Fair Value Gap, tá? Que deve ser observado. Quando o Michael fala sobre confirmações em times menores, ele está falando basicamente disso daqui. Vocês vão entender o porquê disso aqui. Isso aqui é o vazio de liquidez. A confirmação em times menores, que o Michael está falando, ele está falando basicamente disso daqui, ó. Já vou para o gráfico e vocês vão entender o que é que eu estou dizendo. Aqui eu tenho um time superior. Quando eu venho para o meu time inferior, essa minha região aqui, ó, que consiste neste gap, ela deve estar sendo confirmada por tempos inferiores. Porque vamos supor que aqui é um 15 minutos, como um dos exemplos que ele deu recentemente. E o mercado cai até aqui, ó, no 5 minutos. Reparem que aqui eu não tenho mais uma lacuna de valor justo em toda essa região do 15. Eu tenho isso daqui, ó. Então, não faz sentido o preço fazer o quê? Fechar isso daqui, ó. Não faz sentido o preço fechar isso daqui, porque no 5 ele já fechou isso. No 5 aqui ele já fechou isso. Aí ele vem na metade, que é o consequent encroachment, e então entrega patamares de preços mais baixos. Tá? Então, é esses exemplos aqui que a gente tem que entender para evoluir um pouco mais no Fair Value Gap nessa aula. No mês 5 a gente vai ver mais exemplos aparecendo e surgindo. Vamos para o gráfico para que vocês entendam. Vamos para o gráfico, vamos para o gráfico. Vamos para o gráfico. MNQ. Vamos lá. Ó, preste atenção. Vamos para um tempo menor que vai aparecer mais exemplos e vai ficar mais bacana. 15 minutos. Alt G. Sempre inicio do início. Dia 9. Olha aqui. Um gap de abertura de semana que a gente conhece e fala sobre ele como sendo NDOG. NWOG. Olha esse NWOG. Isso é o que? Isso é um vazio de liquidez. Tá? Esse é um vazio de liquidez. Que quando vocês vão prestar atenção, aqui eu tenho uma região de vazio de liquidez. Aqui eu tenho uma região de gap. Ó.
com a verdadeira lacuna. Percebam? Olha lá aquela lacuna que eu estava mostrando para vocês. E o mercado vem e faz o quê? Chega mais ou menos nessa região aqui, ó. Toca nisso daqui apenas. Toca nisso daqui apenas e então entrega. Por quê? Veja só. A gente tem aqui um gap. Verdadeiramente um gap. Que não foi oferecido aqui o quê? Nem compra e nem venda. Tá? Ou, desculpem, não foi oferecido a compra. O mercado caiu drasticamente desse preço de fechamento até esse preço de abertura só em posições vendidas. Para que ele feche essa região aqui, ele precisa ter alguém que compre. É a contraparte. O que é que está ineficiente aqui? É a buy side. Ele precisa criar uma buy side aqui, ó, que é o que ele cria aqui. Ele volta para buscar isso no futuro. Porque aqui agora tem a liquidez que ele precisa para nutrir isso. Sem esses desenhos, como eu mostrei para vocês, sobre a questão do equilíbrio ou do paradigma de eficiência, o mercado de nada vale. Então isso aqui é o paradigma de eficiência. É os desenhos que o mercado faz. Aí um valor justo sendo confirmado em tempos menores. Como é isso, David? Vamos pegar ele aqui. Primeiro gap aqui de 15 minutos que a gente consegue ver. Tá bem aqui, ó. Olhem só. Preço de máxima, preço de mínima. Reparem que o mercado não volta para buscar isso. Por que o mercado não volta? 1 minuto. Vamos logo para o 5. Olhem os 5 minutos. O gap aconteceu aqui, ó. Dessa vela aqui até essa vela aqui. No 15 minutos ela é um gap. Tudo bem? Ela é um gap. Porém, nos 5 minutos eu tenho uma entrega de compra aqui, ó. Eu tenho uma entrega de compra. Nos 5 minutos eu tenho uma entrega de compra nessa região aqui, ó. Logo eu fico com um gap sendo aonde? Aqui e aqui. No 5. Quando eu caio um pouco mais para verificar algo, para minha surpresa, o que é que tem acontecido aqui, ó? Olha 1 minuto. Eu tenho entrega de compra aqui. E eu tenho entrega de compra aqui, ó. Reparem como toda essa região do 15 minutos, ela foi entregue em um patamar líquido, bem líquido, em tempos menores. 15 minutos, eu tenho o gap. Olha o gap. O gap está aqui. Os 5 minutos me conta outra história. Opa, eu tenho entrega de compra daqui até aqui, entrega de compra daqui até aqui, dentro desse range de 15. 1 minuto me tira as provas reais. Opa, aqui eu consigo entender que essa região do 15 foi totalmente negociada. Então, não tem ineficiência por parte aqui dos vendedores. Não tem uma sell side ineficiência, porque em times menores ela foi confirmada. Ela foi confirmada. Mas se eu mantenho operando isso aqui no 15, se eu mantenho ela operando isso aqui no 15, ela continua sendo uma ineficiência. Porque no H1 aqui, ó, nem amparato para H1 eu tenho, nem amparato para M30 eu tenho,
Vocês reparam isso? H4, eu tenho um aparato para uma ineficiência nessa região? Não tenho. É só um pavio. E a gente vai desmentindo o que os gráficos vão nos mostrando. Outro gráfico aqui, ó. 15 minutos. 5 minutos, o que é que eu tenho nisso aqui? Opa, 5 minutos eu tenho uma verdadeira, o que é aqui, ó? Uma verdadeira lacuna. Aqui eu tenho. 1 minuto, eu tenho o que aqui? Opa, eu tenho uma verdadeira lacuna. Até pelo menos aonde? Até pelo menos aqui, ó. Então, esse gap de 15 não faz muito sentido a gente estar esperando o mercado vir e fechar ele completamente. Aqui é basicamente o momento onde entra aquela ferramenta que o Tiki fala muito. Consequent encroachment. A região de 50% aqui, ó, pode servir como uma trava belíssima para que então o mercado seja jogado lá para cima. Aqui sim. Aqui nem tanto. Para uma região de 15 minutos, só 15 minutos é um gap. Mas uma região acima não é, uma região abaixo não é. Então, basicamente, eu vejo isso aqui com o quê? Com olhos de desenhos de liquidez, paradigma da eficiência. O mercado usa quem se acha de dinheiro inteligente para virar liquidez para eles mesmos. Ou seja, eu tenho um gap aqui. O preço vai vir, vai travar e vai continuar. Eu tenho esse gap aqui. É o que pensam. Vamos ver se esse gap ele trabalha de forma bacana. Olha lá como esse gap ele não faz nem cócegas para segurar o mercado. Olha lá como esse gap não faz nem cócegas para segurar o mercado. Diferentemente de quem? Desse gap aqui, ó, que teve confirmações em times menores. Olha a diferença da interação nesse gap, da primeira interação nela, que é aqui, para a primeira interação nesse gap aqui, que tem confirmação em times menores. Olha como o preço interage aqui, ó, às 00:45 e nos possibilita um scalper. Ah, que droga. E nos possibilitam um scalper. Aqui. Olha lá. Interage. Quebra de um curto prazo. Volta em um Fair Value Gap. E então entrega patamares mais altos. Scalper. Agora, olha a interação nesse gap de 15. Aqui ele segura uma vez, aqui ele segura outra vez, aqui ele segura outra vez. O preço sente interesse por esse gap, porque ele é um gap validado em time menor. Agora, olha um gap não validado em time menor. Como ele não segura, ele simplesmente faz de balela. Desenhando o quê? Liquidez. Geralmente, preste atenção e anotem isso. Geralmente, o gap que não é confirmado em times menores
ele está simplesmente fazendo desenho para que pessoas que acham que o gap é só isso, que é um gap, é a diferença da vela 1 e da vela 3, para que esse pessoal seja estopado. Ah, eu tenho um gap aqui, eu tenho um bice no 15. E o que é que eu vou fazer nesse bice de 15? Eu vou comprar nele. Vou comprar no 50% desse bice. Vou botar o stop nele aqui e vou surfar essa alta. O mercado não vai te dar nenhuma bola. O mercado simplesmente vai te estopar. Quando o mercado interage em um Fair Value Gap maior do 15, o que é que a gente está esperando? A gente está esperando isso daqui, ó, por parte do preço. É o mercado realinhar para times menores a favor desse gap. Ah, eu tenho um bice aqui de 15. Tá, mas o mercado vai interagir nesse bice e eu vou sair comprando igual louco? Não. Isso eu já falava para vocês quando eu começava a passar para vocês a introdução sobre os gaps. Agora, com essa variante que o Michael nos apresenta no Core Content sobre confirmação da lacuna de valor justo, fica muito mais nítido isso. Eu sei que aqui eu tenho um verdadeiro interesse por parte de um bice. Eu sei que eu tenho um interesse aqui por parte de um bice. Reequilibrar a ineficiência que está aqui vendedora e entregar para uma movimentação altista. Mas aqui eu não tenho. Aqui eu não tenho uma validação por parte disso. O mercado simplesmente, única, exclusivamente, vai lá, vara geral, continua quebrando níveis de swings lows e entregando patamares mais o quê? Patamares mais baixos. Patamares mais baixos. Aí reparem, outros exemplos aqui para que a gente possa tomar notas. Gap aqui. E gap aqui. Dois gaps de 15. Tempo de 5. Como é que está isso aqui? Olhem e reparem. O tempo de 5 desse gap, ele está totalmente entregue para o lado da compra. O tempo de 5 desse gap, ele está entregue para o lado dessa compra aqui. Ó. O tempo de 1 minuto. Olha, aqui eu tenho um vazio de liquidez real do 15 nessa esfera aqui, ó. Todo o time do 15 é isso aqui. É desta ponta a esta ponta. O 15 está me mostrando que tudo isso aqui é uma ineficiência SIB. Sell Side Off Balance, Buy Side Ineficiência. O tempo de 5 e de 1 me mostra que esse range ele está sendo entregue equilibrado em uma parte. Esse range está sendo equilibrado em uma parte. Ah, David, eu fiz o meu papel, verifiquei e identifiquei que esse range aqui é um range que é a verdadeira movimentação de vazio de liquidez. É a verdadeira movimentação e vazio de liquidez. É esse range. Então quer dizer que eu vou fazer isso aqui, ó, vou vender nesse range. Preste atenção e não dorme durante a aula. O que é que eu estou dizendo? Aqui o que é que o Michael está dizendo nas aulas dele. Você não vai vender quando o preço está interagindo nesse vazio de liquidez. Você vai prestar atenção à interação do preço. Reparem, em momento algum depois dele
equilibrar essa ineficiência, ele muda o patamar de entrega. Ó, swing low, swing low, swing low, quebrado. Opa. Swing low, quebrado. Opa. Swing low, quebrado. Opa. Time maior. Opa, eu tenho aqui um gap. D15. Que na verdade, de gap só tem isso aqui, ó. De gap só tem isso aqui. Porque o resto dele foi entregue de forma eficiente. Eficiente do preço. Então, quem pensa que isso aqui foi um toque em um Fair Value Gap de 15, por isso que a venda aconteceu, está enganado. Isso aqui foi um toque em uma região de bloco. Isso aqui é uma região de bloco. Isso aqui não tinha ineficiência. Não tinha aqui o lado da ineficiência. Isso aqui é uma região de bloco de ordem. Onde o mercado toca nela. Ó, o mercado toca nela. Muda o seu estado de entrega. Muda o seu estado de entrega. E então faz o quê? Volta em um rejection. Aqui. E entrega mais baixo. Só então depois desse toque nesse bloco aqui é que começa a mudança. Ó. Aqui. Bearish Market Structure Shift. Aqui começa a mudança. Então o mercado vai lá e começa a cair. Volta a patamares mais altos. Então começa a cair. E então esse range aqui de vazio de liquidez do 15 começa a ser trabalhado de forma eficaz e eficiente. Olha lá como o preço vem traçando e tracejando dentro dessa região. Isso aqui são informações que vocês vão estudar aos poucos. Por quê? Nós temos algumas classificações de gap. Gap de separação, gap de medição, volume imbalance, como vocês estão aprendendo. E cada uma dessas questões algorítmicas que o Michael auto-intitula de PDWA, tem uma funcionalidade no gráfico. Tem uma funcionalidade no gráfico. Isso aqui é um exemplo. O próximo exemplo que foi passado para vocês é esse aqui, ó. Ah, eu tenho um gap aqui. Não, você não tem um gap aqui. Você não tem um gap aqui. Você tem um gap aqui, que é do início do volume imbalance do início do volume imbalance até a máxima que está sendo entregue igualitariamente. Então, o operador acha que deveria ser isso. Então, o mercado vem, fecha, vai interagir até aquela região mínima, aquela região de volume balance, e começa a mudar o patamar de entrega quando? Pelo menos nesses seeds aqui. Ou nesse consumo de ITH aqui, ou ITL. ITHzinho aqui. Ah, David, mas por que isso aqui é um ITH? Cenas para os próximos capítulos. Então, aqui você começa a interagir com isso aqui. Um Fair Value Gap, e aqui eu encerro a aula. Um Fair Value Gap, ou VI, não são sinais de compra nem de venda. Um bloco de ordem
ou piscina de liquidez não são sinais de compra e de venda, pessoal. Vou falar só sobre bloco aqui, sobre Fair Value, porque a gente está falando sobre Fair Value. Um Fair Value Gap ou um Volume Balance não são sinais de compra ou de venda. Eles são pontos de referência. Referência institucional no gráfico. O que me diz se esse Fair Value Gap ou se esse Volume Imbalance vai surtir efeito ou não é o contexto. É o contexto. Eu tenho um Volume Balance barra Fair Value Gap. Eu vou comprar cegamente nisto daqui e colocar meu stop aqui? Não, você não vai fazer isso. Você vai esperar pelo menos uma mudança no patamar de entrega. Um MSS ou um CIDS pelo menos. Um MSS ou um CIDS. Para então confirmar esse ponto institucional no gráfico. Reparem que quando ele interage dentro desse ponto institucional, aqui, ele não faz a mudança no patamar de entrega. E então continua entregando preços mais altos e cuspindo preços mais altos. Já diferentemente daqui, que foi o quê? Ó, diferentemente daqui, que a gente tem o preço formando um ponto institucional, já com um CIDS e já com um MSS acontecendo. Aconteceu um CIDS, aconteceu um MSS. Então o preço volta nesse ponto institucional e entrega até onde? Entrega até isso. Joga de volta para complementar esse VI, Volume Imbalance, faz um CIDS e então começa o que agora? Começa a entregar por parte de um movimento altista. Que quando a gente vê, ponto de referência institucional. Ó, o que serve como sendo um CIDS, um CIB aqui, quando ele é invertido, ele vai ter seu patamar. A dívida eu não consegui pegar nesse CIDS, a dívida eu não consegui pegar em canto nenhum aqui. Olha esse inverso Fair Value Gap aqui. O stop aqui abaixozinho dele. E vai procurando alvos mais altos. Alvos mais altos. Então, vocês aprenderam hoje sobre a diferenciação de um Fair Value Gap. Nem todo Fair Value Gap é um Fair Value Gap. Tá? A gente precisa de amparato e embasamento de times menores. Se eu estou em 15 minutos, quero marcar um Fair Value Gap de 15, eu caio no meu patamar. Se eu estou em 1 minuto e eu não tenho times menores, que eu até acho que é um pouco complexo de se falar, não recomendo que vocês façam essa análise em times menores, mas se eu estou em 1 minuto, aqui dessa forma, essa região ela está sendo confirmada por um time maior, pensem ao contrário. Se eu estou em 1 minuto, por exemplo, essa região maior está sendo confirmada por um gap realmente, como é que ela está? Não caiam nessa ilusão de querer ir lá abaixo do Fair Value Gap, do 1 minuto, tal. Funciona? Funciona. Mas a matriz ela é bem fácil. A matriz ela é formada por 1 e 0. Matrix. Então, se funciona decadente, funciona ascendente. O bom é achar.
Olha lá onde eu tenho um gap no 1, onde na verdade no 3 é isso aqui, ó. Uma região do 1, que estava tudo isso daqui. No 3, a gente identifica que é isso daqui, ó. E depois, qual é o ponto que dá parada para o preço em uma referência institucional para um mercado bullish, em uma curva compradora? É justamente esse ponto de Fair Value Gap. Tá? É esse ponto de Fair Value Gap aqui, ó. Então, a diferenciação é quando você tem confirmações por mais de um time. Sempre pensem dessa forma. Eu tenho uma confirmação por mais de um time. E quando eu vou fazer a minha marcação e existe um volume imbalance, eu marco esse volume imbalance. Reparem, no 1 minuto foi um Fair Value Gap. No 3 não foi um Fair Value Gap. Não foi um Fair Value Gap no 3. Foi o quê? Foi um bloco. Um bloco de ordens. Então, essa região aqui não é um gap. Essa região é um bloco. Eu posso operar ela como um Fair Value no 1 minuto? Pode. Pode operar ela como um Fair Value no 1 minuto. Mas por que ela foi lá e fechou tudo isso aqui, David? Porque eu entendo que isso aqui não é um Fair Value. Isso é um bloco. Olha lá o motivo agora. Em subindo o time, a gente identificando. Isso aqui não é um Fair Value. Isso aqui é um bloco em um time maior. Em um time maior, isso é um bloco. Essa região aqui é um bloco. Por isso que ele veio mais abaixo. E então, depois do CIDS, começou a subir. Então, esse trabalho deve ser feito cuidadosamente quando vocês estão fazendo as análises de vocês. E vejam que quando vocês fazem essa diferenciação, sempre vai surtir um melhor efeito na visão de vocês. Tá? Então, com essa aula dita, eu encerro aqui minhas palavras por hoje. Como eu não dei aula pela parte da manhã, amanhã eu vou entregar basicamente um setup com esse tipo de análise para vocês, que é um setup bem bacana mesmo, fazendo esse trabalho da diminuição de times, sempre partindo do 15, indo para o 5 e adentrando no 1 minuto. 15, 5 e 1. Amanhã eu entrego um setup para vocês, para que vocês estejam estudando esse setup. Se vocês se agradarem, vocês podem atribuí-lo aí às suas visões. Mas se vocês fazem algo diferente sobre isso aqui, do Fair Value Gap, se atentem a estarem prestando atenção nesses exemplos aqui que o Michael dá nessa aula sobre Fair Value Gap, tá, pessoal? Tamo junto, valeu, é só o começo. Qualquer coisa, me procura lá no WhatsApp, manda uma mensagem para mim que a gente troca uma ideia e a gente marca aí. Alguém alguma dúvida? Bacana, valeu aí a todos que fizeram presente.